Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam super bem. E estamos começando mais um vídeo neste canal lindo de Jesus. E hoje iremos falar o porquê Jesus morreu na cruz por nós, gente. E hoje é um especial de Páscoa. Amém, igreja? Amém! E para podermos entender isso, temos que começar lá do começo da história da humanidade. Sim, temos que começar por lá. Mas, gente, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Gente, antes da criação do mundo, Jesus já existia. Sim, Jesus já existia, porque ele é o próprio Deus. Em João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, diz assim. Só para confirmar essa palavra que eu estou acabando de dizer. É assim, ó. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, só relembrando a segunda frase, tá escrito assim, ó. Ele estava com Deus e ele era Deus. Amém, igreja? Até aí, você já entendeu. Então, Jesus já existia. Beleza? Beleza. Quando Deus criou Adão e Eva, ele falou assim para eles: olha, vocês podem comer de todas as árvores que tem aqui nesse jardim lindo do Éden, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer daquela árvore, porque do dia que vocês comerem, vocês irão morrer. Mas, como nós sabemos, eles acabaram comendo. Sim, entrou o pecado no mundo através da desobediência deles. Mas tem muita gente que se pergunta o seguinte: ué, mas se Deus não queria que eles errassem, por que ele colocou aquela árvore lá no meio do jardim? Porque Deus criou os seres humanos com livre arbítrio. Ele não queria que os seres humanos ficassem presos a ele por obrigação, mas sim por amor a ele, certo? Então ele deu o poder de escolha para o ser humano. Ele não criou as suas criaturas, que somos nós, presas, não, você vai ter que fazer isso, aquilo, você vai ter que me amar na marra, certo? Não, ele deu livre arbítrio. E com o pecado, que começou pela desobediência, o pecado entrou no mundo. E a partir dessa entrada do pecado no mundo, as pessoas começaram a ter a natureza pecaminosa. Elas começaram, a partir daí, a nascerem com a natureza pecaminosa. Sim, gente, a gente já nasceu induzido a pecar, certo? E com isso, houve a morte do ser humano. O que significa a morte? A separação entre os seres humanos e Deus. Mas por quê? Por que houve isso? Porque todos os dias Deus ia encontrar Eva e Adão no jardim do Éden. Sim, passaram momentos com seus filhos. E aqueles momentos eram na presença de Deus, certo? Era na presença de Deus que Eva e Adão iriam passar esses momentos íntimos com seu pai. Sim, gente. Aí o que aconteceu? Para que possamos estar na presença de Deus, é necessário haver santidade. E quando houve o pecado, os seres humanos, a partir daí, deixaram de ser santos e começaram a ser pecadores. E não podemos entrar sem sermos santificados na presença de Deus. Então, o que aconteceu? A gente foi separado por Deus. Estamos separados pelo pecado. Então, de um lado estavam os seres humanos e do outro lado estava Deus. Os seres humanos estavam a morte e Deus a santidade. E não tinha como nós não tinha como a gente ter essa ponte de ligação, certo? Não tinha mais essa ponte aqui, ó, que ligava entre Deus e os seres humanos, não tinha mais essa santidade dos seres humanos. Mas o pecado começou a habitar, então nós estávamos separados pelo pecado, que é a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Então, para que pudéssemos ter essa reconciliação novamente com Jesus, com Deus, era necessário o preço de sangue para que essa dívida fosse paga, porque se o salário do pecado é a morte,
nós, para pagarmos esses pecados e sermos perdoados, haveria de alguém morrer por isso, para sermos novamente santificados. Porém, não havia ninguém o suficientemente puro e santo para morrer em prol da humanidade. Não havia ninguém, gente. Mesmo o homem mais sábio, mesmo o homem mais fiel a Deus, mais justo da terra, alguma vez na vida ele já pecou. Então ele não era mais inocente, ele já havia pecado, ele não tinha como morrer e santificar a humanidade, certo? Por isso, Deus, por meio das suas escrituras, disse que enviaria um Messias, sim, enviaria um Cristo, que seria o Salvador, e que ligaria novamente esse relacionamento entre pai e filhos. Porque Deus nos ama tanto que não quer ver a gente perecer. Ele nos ama tanto que não queria ver a gente morrer pelo nosso pecado. Ele não queria que a condenação viesse sobre nós, mas sim que tenhamos a vida eterna juntamente dele. Ele queria a gente com ele. Ele queria que nós estivéssemos perto dele. É a mesma coisa de um pai com seu filho. O pai quer sempre que o filho esteja perto. Sim, muitas vezes tem filhos que são desobedientes, muitas vezes os filhos podem fazer coisas erradas, mas os pais continuam amando os seus filhos. Eles não deixam de amar os seus filhos pelas coisas erradas que eles fazem. Eles amam os seus filhos por quem eles são, que são os seus filhos. Então Deus não queria que seus filhos, que somos nós, fôssemos deixados de lado. Ele não queria que a gente fosse jogado e por isso mesmo ficássemos separados dele. Não. Por isso mesmo, Deus enviou Jesus, porque Jesus, ele era o único que poderia fazer isso. Porque a Trindade, todo mundo já conhece a Trindade. Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus deu seu único Filho. Mas Jesus, ele veio para a Terra em santidade. Mas como assim? Ele veio por meio do Espírito Santo. Sim, gente, o Espírito Santo colocou Jesus no ventre de Maria, que era uma virgem, mostrando assim a santidade de Jesus. Sim, gente, e mesmo Jesus estando em forma de homem, e mesmo ele sendo Deus, ele soube o que era ser um ser humano. Ele passou ele também teve tentações, ele também teve dores. Sim, gente, mas mesmo com todas as circunstâncias do que é ser um ser humano, ele não pecou em nenhum momento. Em nenhum momento ele pecou. Então ele permaneceu santo e inocente de pecado. E quando ele estava na cruz, pagando o nosso preço, pagando o nosso pecado, reconciliando a humanidade com Deus, além da dor que ele estava sentindo nas suas mãos e nos seus pés por causa dos cravos, além das chibatadas que ele levou e a dor daquelas chibatadas e toda a humilhação que ele já tinha passado, ele ainda estava levando todo o pecado da humanidade sobre a sua vida. Então, o pecado da humanidade estava sobre ele. E naquele momento, antes dele morrer, ele falou assim: está consumado. Neste momento que ele falou que está consumado, quer dizer, está feito, agora está cumprido, está pago. Vocês podem ter um relacionamento agora direto comigo. Vocês foram reconciliados com Deus. A dívida do pecado de vocês foi paga. Sim, e no momento que ele fala está consumado, o véu do templo se rasga do alto a baixo. Pois no templo, em um lugar do templo, havia um lugar santo e um lugar santíssimo que era separado por um véu. O lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez ao ano, depois de se purificar de todos os seus pecados. Sim, gente, ele entrava uma vez ao ano depois de se purificar de todos os seus pecados. E porque naquele lugar santíssimo havia a presença de Deus. E na presença de Deus não pode haver pecado, porque se ele entrasse com pecado lá dentro, se ele entrasse em pecado, ele morreria. Sim, gente. E no lugar santo
era onde os sacerdotes podiam entrar. Então, os sacerdotes podiam entrar até o lugar santo, mas o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo, certo? E isso simboliza o quê? Que aquele véu está simbolizando o penhasco, a divisão que o pecado fez entre o homem e Deus. E quando aquele véu é rasgado, mostra que Jesus fez a ponte entre nós e Deus. Jesus nos santificou, nos purificou de todo o nosso pecado, nos limpou de tudo aquilo que nos fazia nos afastar de Deus e nos reconciliou com Deus, fazendo com que a ponte entre Deus e o ser humano fosse Jesus. Então, Jesus, ele foi o presente de Deus para a humanidade. E para você receber essa graça de Deus, que graça significa favor imerecido, para você receber, você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pois no momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, todo o jugo do pecado cai por terra. Você é santificado e você passa a ter intimidade com Deus. Você passa a ter uma vida nova, porque você é lavado pelo sangue de Jesus. Você é limpo pelo sangue de Jesus, pois Jesus pagou o preço por você. Vocês estão me entendendo, gente? Então receba o presente que Deus deu à humanidade. Esse é um presente. O presente de Deus é quem? É Jesus, certo? O presente de Deus é Jesus. Basta a humanidade aceitar esse presente ou rejeitá-lo. Mas é melhor aceitar, porque junto desse presente vem o quê? Vem a santidade, tira o jugo do pecado e você é herdeiro da vida eterna. Aí você começa a ter um relacionamento íntimo com Deus, você começa a ter um relacionamento de filho e pai. Amém, igreja? Que Deus abençoe grandemente vocês neste dia tão especial que estamos comemorando a Páscoa. Que Deus abençoe grandemente vocês. E também não se esqueça que ao terceiro dia Jesus ressuscitou, vencendo a morte, vencendo a separação. Amém? Amém. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Feliz Páscoa, meus queridos. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like aí. Ative o sininho. Ative o sininho não, né? Se inscreva primeiro antes de ativar o sininho. Inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu comentário se você quiser. E até o próximo vídeo. Um grande beijo e feliz Páscoa!